A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 2, os versículos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O livro de Hebreus é considerado por alguns estudiosos como o quinto evangelho. O Antigo Testamento todo profetizava sobre Jesus, profetizava sobre a vinda dele, como que ia ser, quem ele era. Então é uma profecia de Jesus. Agora os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são uma revelação de Jesus, é a revelação, o cumprimento da profecia. As cartas são uma explicação de Jesus, mas essa carta aos Hebreus, ela é considerada o quinto evangelho porque ela também é uma revelação de Jesus, como os quatro evangelhos. Os evangelhos falam do nascimento de Jesus até a ressurreição dele e a ida dele para a direita de Deus, para os lugares celestiais em Deus. E o livro de Hebreus fala também da vida de Jesus, a vida dele ainda agora, como foi a manifestação dele e continua ainda hoje a manifestação de quem é Jesus, de como ele age, do trabalho dele a favor de nós, da posição dele também. Então esse livro é tremendo, assim, uma revelação profunda do Senhor Jesus, e ele mostra muito, é um livro que mostra como o Antigo Testamento são símbolos e são figuras, são sombra do que é o mundo espiritual, do mundo celeste. A palavra de Deus é toda assim, tem um mundo físico, que é a criação de Deus, a natureza, as revelações de Deus, as pessoas que viveram. Por exemplo, Moisés, que é a representação de Jesus, como que ele construiu o tabernáculo, todo de acordo com o modelo que ele viu Deus mostrar para ele do céu. Então é uma figura, é uma sombra do celeste, é uma representação das coisas celestes. Por exemplo, o povo hebreu, a escolha do povo, a salvação do povo é tudo uma figura do Israel espiritual, de Israel espiritual, da salvação. Então a figura física, ela tem uma conotação completa com nossa realidade espiritual, né? Por exemplo, a libertação do povo de Israel do Egito, com a nossa salvação, né? Com a libertação dos poderes do faraó, com os poderes de Satanás. Então tudo tem uma conotação com o espiritual, tudo. E toda a criação de Deus. E uma revelação do celeste, do que é, para que existe, qual que é a inspiração, de onde vem isso. Então esse mundinho que Deus criou, né, nesse planeta Terra, a nossa vida, a natureza, tudo é baseado no que Deus é. A água já existia, já estava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse ar que a gente respira, o sopro de Deus que trouxe vida, e é a representação espiritual do Espírito Santo, né? A natureza, como que tudo é ligado, as plantas precisam do sol para viverem, precisam do ar, precisa da terra, precisa da água, como que é a ligação do Espírito Santo com Deus e com Jesus, como que isso é em nós. Então é tudo muito ligado. E aqui nesse texto, Hebreus todo fala de como que Jesus é superior, ele é superior à aliança, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os sacrifícios. E exatamente nesse texto ele está falando como que ele veio socorrer não aos anjos, não a criação de Deus, ele veio socorrer os descendentes de Abraão. Isso fala no versículo 16. São os descendentes espirituais de Abraão. No livro de Romanos explica isso muito, que não é Israel natural, é Israel espiritual. Não são os descendentes naturais de Abraão, são os descendentes que desde que Abraão foi chamado, já tem a profecia da descendência espiritual, da circuncisão no coração, da conversão. E aqui ele está explicando como que convinha a Jesus ter vindo e se feito homem,
para que ele aprendesse e vivesse, aprendesse a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. A gente aprende, né, nas coisas referentes a Deus e para propiciação pelos próprios pecados. A gente aprende, né, como que uma representação dos sacrifícios da ovelha, dos sacrifícios que as pessoas tinham que fazer pelo perdão dos pecados, simbolizando o sacrifício que Jesus faria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício que depois dele não ia ser necessário ter sacrifício nenhum mais, porque era o sacrifício necessário. Mas aqui ele está falando que Jesus é também o sumo sacerdote. Jesus não era sacerdote da linhagem de Levi. Ele era rei da linhagem de Judá. Deus falou que o Salvador ia vir da linhagem de Judá, de onde vieram todos os reis, e da linhagem de Levi eram os sacerdotes. Mas aqui no livro de Hebreus fala que ele era sacerdote, não da linhagem de Levi, mas de Melquisedeque, que era um sacerdócio espiritual. E ele era o sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes entravam naquele lugar que só eles podiam entrar, que era o Santo dos Santos, né? No átrio tinha o altar de sacrifícios, tinha a bacia de ouro, né? Que a gente viu na outra semana sobre que ela ter sido feita com o espelho das mulheres. E lá tinha o santo lugar, que é onde tinha a mesa da proposição com os pães, o altar de incenso, que quando oferecia para Deus um incenso toda tarde, toda manhã, né, que nós já aprendemos, já vimos aqui que são as orações, que é a adoração, que é a intimidade, o altar de intimidade com Deus. Tinha o candelabro com 7 velas, com 7 lâmpadas que representam o Espírito Santo de Deus, o véu, que é um símbolo de Jesus. Quando Jesus morreu e foi rasgado, o véu rasgou de cima a baixo. Jesus que fez acabou com a separação do Santo dos Santos, né? E lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança com os querubins em cima, que é uma representação do céu. João viu o trono de Deus e os 4 seres viventes em cima. Então Jesus, ele foi feito sumo sacerdote, aquele que entrou, que podia entrar nesse lugar. O sumo sacerdote levava o nome das pessoas, das tribos, né, nos ombros, um símbolo de levar a carga, de levar as pessoas, e também as 12 pedras, representando as 12 tribos no peitoral, que é um lugar de amor, de cuidado, e levava diante de Deus. E Jesus fez isso, e ele se mostrou como um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus, sendo o sacrifício, sendo o Cordeiro de Deus, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, que a gente entende muito que Jesus é o Cordeiro, ele é o sacrifício que foi dado de uma vez por todas. Por isso que a gente não tem que esperar a construção de um novo templo em Israel. Nós somos o templo agora. O Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos querer que volte o sacrifício, oferecer de novo ovelhas cortadas, sacrificadas, sangue derramado diante de Deus. É blasfemar contra Deus, é negar que Jesus, o Cordeiro, foi oferecido. E lá no livro de Atos, capítulo 4, conta quando os discípulos estavam presos, né, e foram ameaçados pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos, e no versículo 23 fala o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e as autoridades ajuntam-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, para fazer tudo que sua mão e seu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo filho Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a gente vê aqui quem
que ofereceu Jesus como sacrifício? Quem matou Jesus? Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacrifício que foi oferecido, que todos os sacrifícios antes apontavam para ele. O sacrifício perfeito, o sacrifício que comprou nossas vidas para Deus. O sangue de Jesus que está diante de Deus e diante do altar de Deus. E aqui fala que quem matou Jesus? Ajuntaram contra o santo servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel. Quer dizer, os judeus, todos os outros povos que são gentios, as autoridades judaicas e as autoridades romanas juntaram para matar Jesus. Mas o que ele fala no versículo 28 era para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, quem levou Jesus à cruz não foram, o sangue dele é requerido das mãos que o mataram, mas o propósito é de Deus. Então Jesus é o sacrifício que foi oferecido e Jesus é o sumo sacerdote que se oferece. Ele é o sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, levando o sangue do Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro e é o sumo sacerdote que leva o sacrifício. É aquele que faz a intermediação entre Deus e os homens. É aquele que pega o sangue e põe no altar. Só que não é um sangue qualquer, é o próprio sangue. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. E ele é o sumo sacerdote que não ofereceu aquele sacrifício e saiu do Santo dos Santos. E aí no ano seguinte vai oferecer o sacrifício. Aquele sacrifício ele ofereceu e ele está no lugar de sumo sacerdote. Ele está no lugar de intercessor. Ele está no lugar de mediador. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado diante de Deus. E ele fez tudo isso como homem. Ele se tornou homem para fazer tudo isso. Para quê? Fala aqui para que ele sofresse e fosse tentado, e pelo sofrimento e pela tentação que ele passou, ele pudesse, ele se tornasse poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, por ter se tornado homem, por ter passado por todas as tentações, por tudo que os homens passaram, eu não conheço ninguém que sofreu mais do que Jesus. Que aprendeu mais pelo sofrimento a obediência ao Pai. E esse é o propósito do sofrimento, a gente aprendeu a obediência, o temor, a submissão a Deus. E Jesus se tornou poderoso para socorrer os que são tentados. É tão ruim, não é? A gente ter uma vida cristã e tropeçar em coisas que a gente achava que já tinha superado, em ter pensamentos que a gente não deveria ter, em ter omissão de coisas que a gente deveria estar envolvido, socorrendo. Mas Jesus, ele aprendeu e viveu assim, nos ensinou a palavra que Deus fala: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, aconteceu isso no deserto, ele se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo pela palavra de Deus e o diabo fugiu dele. E é esse Jesus que é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações, para nos livrar, para nos dar vitória. A vitória está em ser sujeito a Deus e resistir ao diabo. Não, a gente não precisa ficar olhando para o diabo com temor, porque onde Deus está, a vitória é dele, mas é mediante a nossa sujeição a dele e resistência ao diabo. É dizer não, eu não quero pecar mais. A gente tem força. A gente tem força para falar que eu quero, estender a mão para Deus e pedir que a graça dele nos socorra, pedir para Jesus, esse que foi tentado e que é poderoso para nos socorrer, que venha em nosso socorro. Então nós vamos fazer essa oração, nós precisamos de libertação, precisamos de uma igreja curada, uma igreja livre, liberta de toda perseguição espiritual, liberta de cair em tentação. Nós precisamos dessa igreja levantada nesse tempo, nós precisamos das nossas vidas socorridas por Jesus. Vamos clamar a Ele? Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é esse sacrifício lindo e poderoso e perfeito, e porque o Senhor é o sumo sacerdote, o Senhor é aquele que entrou, foi seu próprio corpo que foi rasgado para que a gente tivesse acesso ao Pai, e é o Senhor o nosso intercessor, aquele que vem em nosso socorro, e nós te pedimos hoje, Senhor, vem em nosso socorro, vem em socorro de cada uma de nós, Senhor. Ó Deus, nos livra de tentação, Pai, nos livra de cair em tentação. O Senhor Jesus mesmo fez essa oração ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor Jesus, vem em nosso socorro hoje. Mostra para cada uma de nós as áreas que nós precisamos do seu socorro, as áreas que nós precisamos da vitória, as áreas que nós precisamos de sujeitar a Deus.
e pela graça de Deus vencermos toda tentação, vencermos toda investida do diabo. Te clamamos, Jesus, que o Senhor venha, que o diabo fuja de nós por causa da resistência a Ele, por causa da presença de Deus em nós, e que a gente possa experimentar cada dia a vida e vida em abundância na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.